realmente vai ser melhor. Não são coisas impossíveis, mas com boa vontade, empenho, dedicação, é mais fácil de acontecer. Bom, obrigada a presença de todos. Então, vamos convidar agora o nosso querido Gabriel Guimarães, que ele é biólogo, é o coordenador de juventude dos Defensores do Planeta, e irá falar num tema bem bacana para a gente hoje sobre a juventude e as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Gabriel, entra aqui no nosso ao vivo. Olá a todos e todas. Nossa, que prazer estar aqui com vocês. Fico extremamente honrado com o convite. Em especial assim, com a nossa parceira Ellen, que é um contato de grande luta na área socioambiental, né? Então, fico extremamente lisonjeado em ser convidado por vocês e poder estar falando com os alunos do curso. Vai ser maravilhoso. Bom, meus queridos, então agora vamos deixar a tela aqui para o Gabriel. Queridos alunos, comentem aí, compartilhem também essa live, tá bom? Porque esse tema vai ser bem interessante e queremos também falar para vocês que esse tema vai ficar gravado. Então, o Gabriel vai estar gravado aqui na nossa página também, para que a gente possa sempre poder aprender mais com eles, tá bom? Então, minhas queridas professoras, vamos sair e a tela é toda sua, Gabriel. Fique à vontade. Obrigado. Vamos lá, então. Vou compartilhar a tela com vocês. Bom, espero que todos estejam me ouvindo. Estou vendo só a minha tela, mas vamos dar prosseguimento. Bom, gente, hoje nós vamos falar um tema muito interessante, é um tema que tem tudo a ver comigo, especialmente, que é Juventudes e ODS. Eu tenho bem interessante com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, desde o ano de 2015, quando saiu a Agenda 2030, a Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eu já iniciei trabalhando com a divulgação e articulação da agenda na ONG Defensores do Planeta. Desde o início, tenho trabalhado com a Agenda 2030, são 6 anos com a agenda, então vai ser um prazer enorme poder compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês. Você tomou banho? Bom, a nível de apresentação, meu nome é Gabriel Guimarães, também conhecido como Gabriel Steve. Eu sou biólogo formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com graduação sanduíche na Universidade do Porto, em Portugal. Sou coordenador de juventude na ONG Defensores do Planeta. Também eu faço mestrado pelo Instituto de Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Sou também bacharel em teologia, especialista em ciência da religião. Faço parte também da facilitação da Rede Brasileira de Educação Ambiental, também como representante do planeta. Eu sou membro do Comitê de Bacia Hidrográfica Guandu, também faço parte do Comitê de Bacia Hidrográfica do Trecho Oeste da Guanabara. Sou também representante da Defensores do Planeta, do Conselho Municipal de Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro, incluindo as câmaras técnicas de Unidade de Conservação e a Câmara Técnica de Ação Ambiental. Como eu disse, eu sou botânico, eu trabalho com plantas epífitas, que são plantas que vivem sobre outras plantas. Faço parte do Laboratório de Ecologia Florestal e Biologia Vegetal da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Também tive o privilégio de frequentar alguns eventos internacionais representando o Brasil em esfera internacional das Nações Unidas. Fui representante na COP23, que é a Conferência de Mudanças Climáticas da ONU, que foi realizada em Bonn, na Alemanha, no ano 2017. E no ano 2009 também fui representante da Defensores do Planeta na Latin America Climate Week, que é uma conferência mais regional para a América Latina para discutir mudanças climáticas. Mas então, vamos começar a nossa discussão. Bom, falar sobre objetivos de desenvolvimento sustentável não dá para falar sem introduzir alguns conceitos. E dentro dos conceitos iniciais, nós vamos abordar o que é um desenvolvimento sustentável. Vocês já devem ter ouvido o termo, é um termo bastante difundido, inclusive. Mas o desenvolvimento sustentável, ele é baseado no desenvolvimento que seja capaz de suprir as necessidades da geração atual, necessidade da nossa geração, sem comprometer a capacidade de sustentar as futuras gerações.
Então, pensa bem, é um pensamento meio empático. Você precisa ter empatia para você entender o que é desenvolvimento sustentável. É o poder usar os recursos de forma que mantenha as minhas necessidades básicas, a ponto de que as próximas também possam usufruir desses mesmos recursos. E é um movimento que não esgota os recursos para o futuro. Dentro disso, outro conceito, recursos naturais, que nós vamos abordar agora. Todos os recursos naturais, eles são renováveis? E aí eu deixo um questionamento para vocês. Trouxe aqui alguns exemplos, por exemplo, madeira. A madeira, ela é um recurso natural, ok. Parte de lógico, que ela cresce, ela ocorre naturalmente, mas ela é natural renovável? Essa é a grande questão. Muitos dos recursos naturais, eles não são renováveis como se dizem por aí. A madeira é um desses grandes exemplos de que ela é um recurso finito, que abrange também toda uma discussão sobre diversidade biológica, sobre prospecção desse material e também a ocorrência e sobrevivência dessas espécies que são, muitas das vezes, massivamente sequestradas, desmatadas, e acabam perdendo todo um contato ecossistêmico, toda uma interação ecológica daquele ecossistema devido à retirada da madeira. E, na atualidade, existe um problema muito sério sobre o desflorestamento, seja em floresta ao longo dos 1.500 anos desse país, 1.500 anos não, desde 1500, né, o ano de descobrimento, de invasão do Brasil, né? E também temos o petróleo. O petróleo, ele é um outro exemplo de recurso natural, que, para os que não sabem, o petróleo é formado através da deposição histórica de materiais bioquímicos, de organismos mortos ao longo do tempo depositados em camadas geológicas, e a partir de um processo bioquímico, biogeológico, foi formado o petróleo, de toda uma problemática, né? O petróleo, ele não é um recurso renovável, ele vai acabar, isso é inevitável, sendo que, pense comigo, o petróleo, ele é um recurso que, quando queimado, quando utilizado, ele libera grande quantidade de carbono, que ao longo da história geológica do planeta, esse carbono é armazenado na nossa atmosfera, na nossa camada geológica. Ele não era para estar na nossa atmosfera. E nós, seres humanos, dentro da nossa ignorância sobre as consequências, acabamos utilizando o petróleo como um desses recursos e liberando enormes quantidades, toneladas e toneladas de gases do efeito estufa, gases carbônicos na atmosfera, com base em carbono. Outro ponto também, bastante relevância, que também faz parte do tema da semana, em relação à água. Eu acho que muitos devem pensar que a água é um recurso renovável, até porque existem os chamados ciclos hidrológicos, né? A água está ali, ela vai evaporar, ela vai voltar para o mar, ela vai para o rio, as árvores emitem rios aéreos, enfim, uma série de problemáticas voltadas sobre o ciclo hidrológico. Entretanto, apesar de existir o ciclo hidrológico da água, existe uma coisa existe uma questão que aborda o acesso aos recursos naturais. Há recurso natural parcialmente renovável, mas renovável de acordo com a área, por exemplo. No Brasil, nós estamos em uma crise hídrica. É só você pesquisar o histórico sobre a crise hídrica no Rio de Janeiro, sobre a recente crise hídrica que afetou São Paulo, inclusive está se intensificando na atualidade. Se você pesquisar sobre o reservatório de Cantareira, você vai ver uma diminuição abrupta dos rios, com a mortalidade de peixes e outros animais desses afluentes hídricos. Então, é algo a se pensar sobre os acessos aos recursos hídricos. A água, ela é um recurso finito, por conta da sua potabilidade. Existe muita água salgada. 2% da água do planeta é água potável. E aí entra uma outra questão. Todas as pessoas terão um acesso digno e de qualidade à água? Principalmente se tratando sobre questões pandêmicas, é muito fácil os governos girem e incentivar pessoas a manterem uma certa higiene, enquanto muitas pessoas de periferia, muitas pessoas que vivem em favelas, não têm o mínimo acesso ao recurso hídrico, não têm o mínimo acesso a um saneamento básico. E vocês, assim, como clientes, sabem muito bem disso. É toda uma problemática socioambiental que eu vou falar mais adiante.
Mas então, essa é uma pergunta que sempre, geralmente, me abordam com bastante frequência, que falar de desenvolvimento sustentável, falar sobre ambiente, eu cismo em dizer que não é falar sobre ambiente, é uma junção entre dois grandes fatores, que é sociedade e ambiente, que é o chamado olhar socioambiental. É indissociável, porque o meio ambiente, ele não é o lado de fora da minha janela, ele não é a árvore, ele não é só o pássaro que vive do lado de fora. Eu estou inserido diretamente no ambiente. As minhas ações influenciam o ambiente onde eu estou inserido. A sociedade, as cidades estão inseridos no ambiente concreto, com outras espécies, outros patógenos e outros encontros ambientais. Dentro disso, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles abordam diversas questões, como, por exemplo, falar de recursos naturais, também envolve os atores sociais que fazem os usos desses recursos. Todas as pessoas, elas possuem os mesmos acessos aos recursos para a sua subsistência? Esse é um ponto de grande que nas Nações Unidas é sempre abordado. Dentro disso, é necessário uma causa e efeito que venha abordar outros conceitos, como, por exemplo, o conceito de racismo ambiental e o conceito de justiça climática, que eu vou falar sobre prática no próximo slide. Além disso, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles têm toda uma visão socioambiental integrada entre ambiente, sociedade e a qualidade de vida e dignidade do respeito humano, baseado em direitos humanos também. E um desses objetivos, trouxe aqui 4 deles, que abordam também sociais, socioambientais. Um deles, a fome visa acabar com a fome, alcançar segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Enquanto isso, o ODS 5, que é de igualdade de gênero, ele visa alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Entendendo que, quando eu falo de agricultura sustentável, eu sempre tenho que pensar no pequeno agricultor, que tem dificuldade de acesso aos recursos, que muitas das vezes vai ser estado com as mudanças climáticas, a intensificação da crise hídrica e a intensificação da crise climática. Então, volto a falar sobre essa necessidade da relação entre causa e efeito, que falar de desenvolvimento sustentável é falar só sobre o ambiente, sobre a plantinha, sobre o bichinho. É falar sobre sociedade, é falar sobre pessoas, é falar sobre dignidade humana e direitos humanos. Dentro disso, a questão de igualdade de gênero, ela entra quando se tem uma compreensão de que elas também serão as mais afetadas em decorrer em diversas problemáticas socioambientais, inclusive mudanças climáticas. O IPCC ele emite anualmente diversos relatórios, e dentro desses relatórios sai um relatório sobre gênero, mostrando como as mulheres e os pequenos agricultores, entre outras populações vulnerabilizadas, como a população indígena, serão drasticamente afetados pelas mudanças climáticas e por outras problemáticas socioambientais. Mas como eu falei anteriormente, essa relação de causa e efeito, ela precisa ser avaliada em uma perspectiva interdisciplinar. E dentro disso, existe um conceito muito recente de justiça climática. A justiça climática, ela aborda a junção entre direitos humanos e as mudanças climáticas em si. É um conceito recente que ele aborda uma premissa de que os países que menos contribuem para mudanças climáticas, ou seja, os países que menos emitem gases do efeito estufa, países que mais vão sofrer os impactos das mudanças climáticas. Só nisso existe uma injustiça em relação à causa e efeito. Por que meu país, que menos emite, que menos contribui para o aquecimento do planeta, ele vai sofrer mais vai sofrer mais no que tange as mudanças climáticas? Dentro disso, existe toda uma discussão em âmbito internacional das Nações Unidas sobre como os países desenvolvidos, que são esses países que mais emitem gases de efeito estufa, ou seja, são os países que mais contribuem para o aquecimento do planeta, podem ir até mesmo tecnologicamente e financeiramente para dar suporte aos países em desenvolvimento, porque serão esses países em desenvolvimento, como a América Latina, África, parte da Ásia, que serão afetados drasticamente pelas mudanças climáticas. Dentro disso, a nossa dependência de combustíveis fósseis tem beneficiado de forma desigual os países mais ricos. E o conceito de justiça climática, ele tem alguns pilares,
ele é baseado em justiça social, baseado em grupos marginalizados, como eu falei anteriormente, população negra, que vai realmente afetada, porque essa é a população que historicamente vem sendo invisada e está sendo concentrada em muitas regiões que não possuem um assistencialismo e uma invisibilidade pelos públicos. Um dos pilares também é baseado em poder popular e também igualdade na inclusão da participação da sociedade civil nos debates de mudanças climáticas. Por fim, a justiça climática é uma forma ativa de enfrentar os desafios causados pelas mudanças pelo capitalismo e justiça social. E eu não poderia deixar de falar sobre desenvolvimento sem abordar a justiça climática com vocês, que eu acredito que seja uma pauta de grande relevância e de grande ascensão nas discussões de direitos humanos na atualidade. Eu estou dando pausas porque eu estou bebendo um pouquinho de água. Bom, e agora falando sobre nós, juventudes, é bem interessante, né, quando a gente tem a noção de que só na América Latina, na atualidade, 108 milhões de jovens entre 15 e 24 anos, segundo o conceito das Nações Unidas, a juventude ela abrange 15 a 29 anos. Recentemente saiu um trabalho falando sobre a América Latina e que nunca teve tantos jovens, mas que também não aproveita o impulso. Mas, no geral, no planeta todo, nunca houveram tantos jovens como se tem na atualidade. Mas aí eu deixo uma reflexão. Será que as realidades da juventude são as mesmas? Será que a realidade periférica, de favela, é a mesma de uma juventude que vive na Zona Sul? Será que as necessidades básicas de assistencialismo, de acesso à água, de acesso aos recursos, de acesso às oportunidades em um transporte público de qualidade são as mesmas? Obviamente não. Por exemplo, será que a realidade da Baixada Fluminense, de Belfor Roxo, ela é próxima da realidade da Zona Oeste do Rio de Janeiro? Existem distinções, mas apesar da distinção, a realidade da Zona Oeste do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense são próximas, citadas com outras realidades de jovens, como, por exemplo, jovens da União Europeia, que tem uma realidade extremamente distinta da brasileira, quase que incomparável sobre os privilégios que a juventude de outros continentes possuem em relação à juventude da América Latina. Será que o jovem urbano do Rio de Janeiro tem o mesmo acesso aos recursos e sofrerá as mesmas intensidades das mudanças climáticas, crise hídrica, do que um jovem que vive no semiárido brasileiro? Dentro disso, algo que eu sempre falo é de que a juventude nasceu nessa crise climática, a juventude ela nasceu nessa crise hídrica, somos nós, jovens, que vamos continuar lidando com essa crise climática e com essa crise hídrica. E cabe a nós nos capacitarmos, nos fomentar o debate para justamente conseguirmos ter um futuro adequado e confortável para a nossa geração e as futuras gerações virão. Agora, finalmente, entrar justamente nos famosos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Bom, vocês certamente já devem ter visto falar sobre os ODS, famosos ODS. No geral, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são 17 objetivos e dentro de cada objetivo existem metas, ou seja, ao todo são 17 objetivos e somando todas as são 169 metas. Juntas têm o objetivo de até 2030 mudar o mundo. Isso que ela é uma chamada Agenda 2030, porque temos até 2030 essas metas que são metas ambiciosas mudar a realidade. E aí eu trouxe alguma informação para vocês que ao todo os países signatários das Nações Unidas, 193 países signatários assinaram a participação e a ratificação da assinatura, né, de participação e comprometimento com os Objetivos de Desenvolvimento. E o que isso significa? O que é ser um país signatário da Agenda 2030? Significa que os países eles se comprometem com o desenvolvimento sustentável e com a implementação dessas estipuladas dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mais para frente, eu trouxe algumas metas para vocês terem ideia do que podem ser essas metas e a necessidade
de se estudar e se capacitar com as metas que você se identificar. Como eu disse anteriormente, cada desse existem cerca de geralmente entre 10 a 15 metas, dependendo, alguns têm menos, mas cada meta ela é um instrumento norteador que fomenta os meios de implementação para alcançar esses objetivos. Só para contextualizar, o histórico da Agenda 2030 ele é passado por diversas discussões anteriores. No Rio 92, foi quando saiu, né, uma colaboração internacional sobre o comprometimento dos países sobre desenvolvimento sustentável, onde a se debater mais esse assunto de desenvolvimento sustentável. E já na Rio +20, no ano de 2000, já saíram chamados, né, Objetivos do Milênio, que alguns de vocês, não sei se vocês já pegaram, eu não peguei, eu sou de 97, e mesmo assim já não estava familiarizado com esses objetivos. Mas os Objetivos do Milênio, eles são antecessores à Agenda 2030. Os Objetivos do Milênio, ele também tinha metas e objetivos claros para serem alcançados até o ano de 2015. E devido a essa dificuldade de implementação massiva dos ODMs, que são os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, foi necessária a criação de uma nova agenda até 2030, ou seja, 15 anos a mais, são os atuais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030, que ao todo, esses 193 países signatários, incluindo também esses 2 países que são países ouvintes, né, como o Vaticano e um outro país agora que eu não me recordo o nome, países que terão que ter com a Agenda 2030. E esses são alguns dos objetivos. Por exemplo, objetivo 1, erradicação da pobreza. Objetivo 2, fome zero e agricultura sustentável. 3, saúde bem. 4, educação de qualidade. 5, igualdade de gênero. 6, água potável e saneamento, que aborda muitas questões que já foram faladas aqui. 7, energia limpa e acessível. 8, trabalho decente e crescimento econômico. 9, indústria, inovação e infraestrutura. 10, redução das desigualdades. 11, cidades e comunidades sustentáveis. 12, consumo e produtos sustentáveis. 13, que é um dos meus favoritos, ação contra a mudança global do clima. 14, vida na água. E 15, um dos meus favoritos, vida terrestre. 16, paz, justiça e instituições eficazes. E 17, parcerias e meios de implementação. Se vocês perceberem, muitos desses objetivos, eles são interdisciplinares e são interconectados. Os objetivos criados justamente com a intenção de interagirem entre si. Muitas das vezes, nós já trabalhamos alguma temática, algum projeto, com alguma atividade, algum coletivo, e já estamos inseridos nos ODS, sendo que só faz necessário um pertencimento à inclusão da agenda na sua atividade para fortalecer suas ações e incluir na capacitação das metas e na implementação desses objetivos em escala nacional e internacional. Um outro ponto de grande relevância a ser discutido é quem participou da criação da Agenda 2030. A Agenda 2030 ela não é uma agenda das Nações Unidas. As Nações Unidas ela é o cargo que está de frente na divulgação, na implementação entre os acordos unilaterais e internacionais sobre os objetivos. Mas a Agenda 2030 ela é uma ideia coletiva entre sociedade civil, empresas e governos, que junto em diversas discussões em plenárias ao longo de vários anos foram debatidas as questões que deram origem aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Novamente digo que não é uma agenda criada pela nação, é uma agenda coletiva pela sociedade civil, com diversas participações de organizações, inclusive participação da minha organização do Planeta, nosso diretor executivo, Mauro Pereira. Ele participou das discussões que deram origem à criação da Agenda 2030 e é um orgulho para nós termos feito parte da criação da agenda. E, voltar, a agenda ela tem... E um desses lemas é não deixar ninguém para trás. E o que é não deixar ninguém para trás? É quase que explícito na frase. É justamente a ideia de você fortalecer ações em meios de implementação sem excluir ninguém, incluindo jovens, crianças, idosos, sociedade civil, empresas, governos, sem excluir ninguém, sem deixar ninguém para trás. Já entrando nos objetivos,
eu trouxe alguns objetivos principais que têm grande relevância para a socioambiental, em especial para os nossos alunos que estão nos assistindo do curso em Meio Ambiente. Eu trouxe alguns objetivos que acredito ser válido para a capacitação de vocês e futura atuação, porque essa é uma temática de uma agenda que está em grande efervescência, está em ascensão, então é muito importante o pertencimento, o conhecimento inicial e o pertencimento e a participação de vocês na implementação dessas atividades. Dentro desses objetivos, o objetivo 11, que é cidades e comunidades sustentáveis, que ele visa tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Perceba bem, esse objetivo em si, ele não aborda só a questão ambiental, ele aborda toda uma questão de segurança alimentar, aborda toda uma questão de segurança pessoal, segurança civil, dignidade à moradia, segurança de moradia, entre outras abordadas entre as norteadoras, que eu trouxe algumas metas que eu vou passar mais adiante. Como eu falei anteriormente, o objetivo 13 é um dos meus objetivos favoritos, o 13 e o 15 em especial, né? Até porque eu sou biólogo, trabalho com mudanças climáticas, trabalho com biodiversidade em floresta atlântica. Então, o ODS 13 ele aborda a ação contra a mudança climática, que visa tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos todos, seja na biodiversidade, seja na sociedade como um todo, né? E essa é um ODS que eu sempre tenho grande cautela em falar, porque até o termo mudança climática ele é ultrapassado, nós estamos vivendo mais do que nunca uma emergência climática, é algo que já existe um consenso científico, então existe toda uma necessidade abrupta de se abordar o conceito de mudanças climáticas, a necessidade de se debater e criar mecanismos para resiliência climática, adaptação e justamente a mitigação das emissões de efeito estufa, que vão ocasionar diversas consequências, que eu inclusive abordo em outras palestras sobre as consequências das mudanças climáticas. Então, é um ODS que todos nós devemos, seja no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal, criar um pertencimento especial sobre esse ODS, entender a dinâmica e promover ações vinculadas, seja a divulgação de educação em mudanças climáticas, que eu vou falar mais adiante, ou seja, nas nossas ações pessoais em mudanças de hábitos, que são um dos principais fatores necessários para a mudança da sociedade e implementação das ações contra a mudança global do clima. O ODS, para quem gosta de vida aquática, eu, como biólogo, assim, eu tenho pavor de água, eu tenho pavor de vida marinha, eu sou terrestre mesmo, mas a vida na água, sem dúvida, ela tem uma parte fundamental na existência do planeta, até porque a vida ela não é água. E o ODS 14, ele visa conservar e sustentável os oceanos, mares e recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. E dentro dele existem 10 metas norteadoras que criam mecanismos para a implementação desses objetivos em escala internacional. Já um dos meus favoritos também, que é o que eu trabalho na atualidade, que é o ODS 15, que é o Vida Terrestre, que ele tem como objetivo proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos sistemas terrestres, de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade. Ufa, fica até sem ar aqui. Muita coisa, né, gente? Veja bem, tem toda uma relevância sobre a nossa subsistência. Realmente, assim, os ODS são muitas coisas envolvidas, muitas coisas que são correlatos. Por exemplo, eu não posso falar sobre vida terrestre sem falar também sobre vida na água. Tem toda uma interação sobre a conservação da biodiversidade, que envolve também a nossa subsistência e a nossa existência enquanto espécie, porque a gente não pode ter essa indissociabilidade. A espécie humana ela chegou agora na janela evolutiva, nós somos muito recentes no planeta, nós achamos o máximo, achamos que vamos viver aqui para sempre, mas a pandemia de Covid-19 ela é um exemplo claro da nossa fragilidade enquanto espécie primata existente no planeta.
E, em decorrência também, a pandemia, grande parte dela das pressões ao ambiente natural, às florestas, porque muitas das vezes os patógenos, eles existem nas florestas, muitos dos vírus, dos patógenos existentes, bactérias, fungos, são existentes nas florestas, ecossistemas, mas a nossa interação predatória dos ecossistemas, seja por desflorestamento, por caça ilegal de animais, por predação, acaba nos aproximando desses patógenos, nós criamos condições favoráveis, nós tiramos os habitats de existência natural desses animais, desses organismos, e eles acabam tendo interação maior com a sociedade, e acabam tendo diversas consequências, como doenças, as chamadas doenças zoonóticas, e já tem grandes indícios de que a Covid-19 ela é uma patologia de doença zoonótica, que significa de proveniência de origem animal, em decorrência das nossas ações predatórias com a natureza. E esse ODS, ele abrange muitas coisas, como eu falei, e tem 12 metas para a conservação terrestre. Para finalizar essa parte, eu falo sobre o ODS 7, que é um dos ODS que eu considero assim, de grande importância. Inclusive, é um dos ODS que nós estamos aqui nesse exato momento atuando, que é o parcerias e meios de implementação, que envolve ação internacional de auxílio a países em desenvolvimento, que aborda também a questão que eu disse anteriormente sobre justiça climática, sobre como os países desenvolvidos, que têm um maior aporte financeiro, podem e devem contribuir os países em desenvolvimento financeiramente, seja através de tecnologia ou apoio técnico. E além dessa questão, o ODS 17 também aborda as parcerias para a divulgação dos ODS, implementação de projetos, de auxílios nas comunidades, como um todo, a necessidade de parcerias e meios de implementação necessários para fortalecimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável. E agora já chegamos em algumas trouxe de exemplificação para vocês, como técnicos e como pessoas que são interessadas na temática. Eu trouxe algumas poucas metas de exemplificação para vocês terem uma pequena ideia do que as metas norteadoras, que são ambiciosas. Algumas delas, eu já vou dizendo assim de antecedência, não foram cumpridas, seja pelo Brasil, seja por muitos países, por toda uma questão de infraestrutura, por toda uma questão de problemáticas políticas, socioeconômicas, e eu trouxe algumas delas baseadas em alguns ODS que já foram abordados aqui. Tratando 11 de cidades e comunidades sustentáveis, a meta 11B diz que até 2020 visa aumentar substancialmente o número de assentamentos humanos, adotando e implementando políticas e planos integrados para a inclusão, a eficiência dos recursos, mitigação e adaptação à mudança do clima, a resiliência a desastres, desenvolver e implementar o gerenciamento holístico dos riscos de desastres dos níveis. Ou seja, sustentáveis também aborda diversas questões como os planos de resiliência climática, entendendo as consequências das mudanças climáticas para a vida urbana. Essa meta foi estipulada até 2020, países não conseguiram implementar essas metas, inclusive o Brasil teve grande dificuldade, mas até que nós avançamos bastante na implementação dessa meta. A meta 11.7, até 2030, proporcionar acesso universal a espaços públicos seguros, inclusíveis, acessíveis e verdes, em particular para crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência. Então, nós 2030, inclusive nós estamos na atualidade na década da ação, que temos cerca de 9 anos para a implementação dessas metas, a tentativa de correr e acelerar a implementação dos objetivos. E o Brasil está muito atrás nessa questão, principalmente tratando de segurança e acessos às áreas verdes. O Rio de Janeiro, em particular, ele tem grande diversidade, um acesso a uma grande área verde, mas existe toda uma precaução em relação a isso. Meta 11.6 diz que até 2030 reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, de recursos municipais, entre outros. Enquanto a meta 11.3 diz que até 2030 aumentar a urbanização inclusiva e sustentável e a capacidade para o planejamento e a gestão participativa, integrada e sustentável dos assentamentos humanos em todos os países.
Novamente, eu remeto para vocês aquela ação anterior sobre uma visão socioambiental. Entender que a sociedade está inteiramente consciente e que vai sofrer consequências e que vai afetar o ambiente, e nós precisamos de atuações equilibradas socioambientais. Já no ODS 13, acelerando assim as nossas falas, visa promover mecanismos para a criação de capacidades para o planejamento relacionado à mudança do clima e a gestão eficaz nos países menos desenvolvidos, inclusive com foco em mulheres, jovens, comunidades locais e marginalizadas. O ODS, a meta 3 em particular, é a meta que eu já trabalho bastante, inclusive faz parte dessa palavra aqui, que visa melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional sobre mitigação global do clima, adaptação, redução de impacto e alerta precoce à mudança do clima. Então, mais do que nunca, se faz necessário abordar essa temática, falar sobre mudança climática como uma forma de criar sensibilização social. Essas são algumas metas, eu vou pular ela do nosso tempo, dão uma olhada, facilmente vocês conseguem ter acesso no site da Midas, em português, inclusive, está bastante claro para vocês, tem as metas bem explicadinhas. Já na vida na água, a meta 14C visa assegurar a conservação e uso sustentável dos oceanos e seus recursos pela implementação do direito internacional. A meta 14B, ela visa proporcionar o acesso dos pescadores artesanais de pequena escala aos recursos marinhos e mercados. Eu gostaria só de salientar que a importância da sociedade civil na construção da Agenda 2030. A meta 14B é proposta pela sociedade civil em si, com apoio dos governos e das empresas em si, é uma demanda social sobre a subsistência das comunidades tradicionais de pescadores artesanais, que eles precisam ter acesso aos recursos marinhos e aos mercados para a subsistência e a permanência da sua cultura nas sociedades, até mesmo por uma questão de que muitos deles são invisibilizados pelos poderes públicos, não são cada vez mais poluídos. Como estudo de caso, nós temos a Baía de Sepetiba, que no passado já teve uma diversidade e atualmente é uma baía extremamente poluída, então se faz necessário um olhar especial sobre as comunidades tradicionais. O ODS 15, ele visa mobilizar e aumentar significativamente a partir de todas as fontes e recursos financeiros para a conservação e uso sustentável da biodiversidade e dos ecossistemas, mas que recursos são esses? São os recursos federais, estaduais e municipais. O Brasil ele é um país signatário e todas as esferas de poder públicos devem atuar com objetivos de desenvolvimento sustentável. Inclusive, muitas das nossas unidades de conservação são unidades de conservação que são apenas no papel. Não existe uma sede, não existe um plano de manejo. Muitas delas sofrem pressões urbanas, como caça ilegal nas unidades, por um pouco contingente de guardas-parques, que são fiscais que avaliam nossas unidades de conservação. Agora, vou trazer para vocês alguns exemplos práticos que eu já tenho trabalhado há alguns anos com os ODS, envolvendo a articulação dos ODS nas ações da ONG Defensoria. No ano de 2021, tive o prazer de disponibilizar, junto com o Mauro, publicar o relatório preliminar sobre as unidades de conservação em perigo da Zona Oeste do Rio de Janeiro. São unidades de conservação que muitas das vezes sofrem pressões urbanas, como eu já falei, caça ilegal, problemas de especulação imobiliária e ocupação ilegal dessas áreas, descarte ilegal de resíduos sólidos, de lixos, que é uma problemática muito grande, principalmente sobre resíduos plásticos, que são uma grande problemática sobre a biodiversidade brasileira, principalmente no litoral, com as espécies marinhas. Então, é um relatório que vai... Tem a parte preliminar que está disponível no nosso site, mas que a parte mais completa vai ser disponibilizada em breve para vocês. Então, esses são um dos exemplos. Inclusive, esse relatório ele vai ser levado para a Conferência de Biodiversidade das Nações Unidas, que vai ser esse ano, e também vai ser levado o relatório para a Conferência de Mudanças Climáticas da ONU, que vai ser em inglês, no Reino Unido. Esse aqui é só eu vou mostrar para vocês os bastidores do que é fazer um relatório dessa magnitude. Muitas das vezes nossas unidades de conservação são tomadas por capim colonial e é sempre uma aventura a gente ir nessas
unidades de conservação, fazer registro fotográfico, avaliar quais espécies são existentes, quais são os conflitos socioambientais que existem nessas unidades de conservação, e é esse um dos nossos trabalhos. Apenas um estudo de caso dessa unidade de conservação, que é a unidade de conservação onde eu trabalho, que é a APA das Brisas. Eu e a minha equipe, eu coordeno a minha equipe de voluntários que trabalham com avaliação sobre problemas socioambientais nas unidades de conservação. Nós conseguimos identificar 3 fitofisionomias, fizemos o cálculo de área. É um dos exemplos também de ação sobre fortalecimento e criação de planos de manejo, porque muitas dessas unidades de conservação possuem um plano de manejo, que é uma problemática. Faço registro também das espécies, Stylocopa frontalis, que é uma mangangaba, espécies também de restinga, faço todo um mapeamento de área. Essa área em azul aqui são espécies de restinga, que estão nessas fotos aqui embaixo, e nas áreas verdes são as áreas de manguezal. Então é importante nós conhecermos a biodiversidade da nossa localidade, fazemos um mapeamento de pressões antrópicas que afetam a nossa biodiversidade local, justamente para futuramente conservarmos essa grande biodiversidade. Esse também é uma questão também ocorrente nas brisas, que existe uma discussão muito grande sobre a ocorrência de lagoas no interior dessa unidade de conservação, porque grande parte do corpo técnico, seja da prefeitura, seja do próprio proprietário, que essa unidade de conservação de propriedade privada, diz que não existem lagunas, mas eu tive presencialmente na unidade de conservação, fazendo acompanhamento fotográfico ao longo dos anos. A gente pode ver até plásticas que existem nessa unidade, nessa área, que eles dizem que não existem lagos, mas existem lagos sim. Inclusive, lagos são áreas de proteção permanente, como áreas de restinga, como manguezal, que também são áreas de importante, relevante interesse ecológico. Isso aqui é um exemplo, tem até um vídeo no YouTube que mostra, em época de cheia, como que fica a distribuição dessa lagoa de conservação. E no fundo da Baía de Sepetiba. Novamente, dedicado sobre a APA das Brisas, fizemos também um levantamento bibliográfico sobre a importância do resgate histórico da região, comportamento histórico e científico para conhecimento da biodiversidade. A APA das Brisas ela abrange um histórico conchífero. A região de Guaratiba, historicamente, ela tem o histórico ocupação por povos indígenas, concorrência de muitos sambaquis, que são de grande relevância para o nosso país. Então, é importante fazer toda essa repescagem e um conhecimento histórico da região para a conservação da biodiversidade e o valor histórico da área, que também faz parte da implementação dos ODS, Objetivos em Desenvolvimento Sustentável. Também fizemos na região também da Baía de Sepetiba um acompanhamento do crescimento do manguezal da Praia da Brisa. Fizemos um mapeamento por satélite desde o ano de 2004 até o ano de 2020, mostrando que a partir de 2010 houve uma grande emoção, um crescimento bem exponencial sobre a ocupação no litoral da Praia da Brisa, abrangendo 10,4 hectares. Fazemos também um levantamento gráfico das espécies ocorrentes na unidade de conservação, consciência cidadã, fazemos projetos de levarmos escolas nessas unidades de conservação, fazer registro fotográfico e registrar no aplicativo iNaturalist, que é da National Geographic, para fazer levantamento científico e auxiliar os cientistas do mundo e a distribuição de espécies. No Dia Mundial do Meio Ambiente também, nós vamos escolas do Rio de Janeiro, principalmente de regiões periféricas. No ano de 2019, nós levamos escolas que, no seu município, apresentava uma grande problemática da poluição do ar. Então, nós levamos essas escolas para o Pão de Açúcar para fazer a comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente. No ano de 2020, em decorrência da pandemia, nós fizemos uma limpeza de resíduos plásticos na APA das Brisas, na região do litoral de Sepetiba, e também do Dia Mundial do Meio Ambiente de 2019. E esse ano, em especial, agora no domingo, no Dia Mundial, após o Dia Mundial do Meio Ambiente, nós tivemos o privilégio de jogar um mutirão de reflorestamento na Serra da Posse, que futuramente já foi anunciado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, que vai ser uma futura unidade de conservação, importante remanescente florestal que conecta diversas unidades de conservação do Rio de Janeiro. Então, nós estivemos com o nosso
de Meio Ambiente, Eduardo Cavalieri, nos prestigiando, justamente com outros parlamentares, o subprefeito da Zona Oeste do Rio de Janeiro também esteve conosco. Tivemos envolvimento da juventude, nossos voluntários aqui, a nossa equipe de voluntários, que somos junto com o secretário de Meio Ambiente. Então, todo ano, no Dia Mundial do Meio Ambiente, nós realizamos ações voltadas com a implementação dos ODS, em especial porque nós estamos, esse ano, foi lançada, dia 4, a década da restauração de ecossistemas, de 2021 até 2030, com a iniciativa de implementar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 13, 14 e 15. Dentro disso, nós também trabalhamos com educação em mudanças climáticas, frequentando diversas escolas pela Baixada Fluminense, Zona Oeste do Rio de Janeiro, até no Norte Fluminense, somos convidados para fazer todo um monitoramento e uma educação em mudanças climáticas nas escolas, através do projeto Minicop, da Defensores do Planeta. São algumas fotos, textos de participação minha na Conferência de Mudanças Climáticas das Nações Unidas, 2017, na Alemanha, em Bonn. Essa é a minha participação com nossos diretores na Climate Week, em Salvador, que foi um evento internacional, mas sediado no Brasil. E esse aqui, em especial, é o nosso Fórum de Juventude, Agenda 2030 Rio, que eu tive o prazer de organizar no ano de 2019. Infelizmente, no ano de 2020, devido ao surgimento da pandemia, não vou realizar o Fórum de onde jovens de todo o estado do Rio de Janeiro se juntam para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós sempre levamos cerca de objetivos norteadores, são cerca de 6 a 7 objetivos. A juventude se reúne para discutir e implementar ações no nosso estado. É feita uma carta, e essa carta é levada aos poderes públicos, é levada em instância internacional. Desse encontro, tivemos delegados que foram nos representar no Chile, como o nosso incrível voluntário Glaucio, que da Zona Oeste de Santa Cruz, que esteve brilhantemente nos representando no Chile. E foi incrível. E esse ano existe a pretensão de realizar o segundo Fórum de Juventude, Agenda 2030 Rio. E vocês são nossos convidados para estarem comparecendo e representando a escola de vocês. Por fim, essa é sempre uma pergunta que sempre me perguntam. Tudo bem, Gabriel, ok. Agora eu conheço os objetivos, eu sei o que são os objetivos de desenvolvimento sustentável. Mas então, o que fazer se agora eu conheço? Primeiro de tudo, se vocês são professores que trabalham já com alguma temática, algum projeto, a ideia é agregar a Agenda 2030 no seu projeto, seja divulgando, seja avaliando as metas e criando mecanismos de pensar em como o seu trabalho, como o seu projeto pode contribuir para essas metas e assim auxiliar numa série de pesquisas e levantamentos da sociedade civil e também do governo brasileiro como um. Mas também fala que você pode realizar marchas pelo clima, sexta-feiras pelo clima, temáticas. Você pode participar também de diversas campanhas, organizações da sociedade civil, como existe uma série de organizações e coletivos que trabalham com diversas temáticas. A minha ONG, Defensores do Planeta, não trabalha só com ambiente, nós temos toda uma frente de projetos socioambientais, até com assistencialismo, com educação, com cultura, levando aula de inglês, aula de teatro, aula de curas, como capoeira, enfim, educação integrada. E agora, mais do que nunca, se faz necessário que vocês aproveitem e busquem informação, ainda mais na nossa geração, essa internet, buscar informação mais do que nunca, se faz necessário, até mesmo porque só conhecendo os problemas socioambientais que nós vamos criar sensibilização para solucioná-los. Então é muito importante também vocês se apropriem, participem das discussões, fomentem discussões de mudanças, seja na sua escola, no seu coletivo, no seu trabalho. Mais do que importante, discutir mudanças climáticas, porque nós estamos vivendo uma emergência climática e uma crise hídrica. E nós precisamos de políticas climáticas, seja se envolvendo
em conselhos, seja se envolvendo na política partidária, sobre fomentação, seja pressionando o seu político eleitor, a pessoa que você votou. Será que a pessoa que você votou, o seu vereador, o estado, ele se envolve com as climáticas? A juventude precisa se fortalecer e cobrar para a implementação de políticas climáticas e resiliência das cidades. E, por fim, gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram até aqui conosco. É um prazer enorme estar aqui com vocês, poder contribuir um pouco com o meu conhecimento. É muito pouco tempo para falar sobre ODS e juventude, até porque nós somos dinâmicos, nós somos muitos, com diversas realidades, existem muitas a serem tratadas, mas a disposição de vocês para o que vocês precisarem. Tem o meu e-mail institucional, meu número de telefone no WhatsApp, tem o site da Defensores do Planeta, até pelo Instagram da Defensores do Planeta, vocês me acham com facilidade, eu estou à disposição de vocês para responder todas as dúvidas, e vocês são muito bem-vindos em participar dos nossos projetos, das nossas ações, para fortalecermos a implementação dos Objetivos em Desenvolvimento Sustentável. Muito, muito, muito obrigado por todos estarem aqui e me ouvirem, muito obrigado à escola pelo convite. Gabriel, tudo bom? Parabéns pela palestra maravilhosa. Nós temos algumas perguntas aqui que eu queria colocar aqui para ti. Quem quiser fazer mais algumas perguntas, coloque aí que nós vamos colocar aqui, tá bom, galera? Vamos procurar aqui. Aqui, ó, primeira pergunta aqui. Quais os maiores desafios para o desenvolvimento das ODS neste período de pandemia? Bom, existe grande uma política, né? Principalmente em relação aos projetos presenciais, porque muitos dos projetos que são necessários para a inclusão, dessa implementação dessas metas e esses objetivos, inevitavelmente, muitos deles são presenciais. Mas isso não significa também que houve grandes problemáticas em relação à obtenção de algumas metas. A pandemia também ela criou todo um despertar tecnológico sobre a implementação de reuniões presenciais. Isso acelerou, por exemplo, a emissão de relatórios, mas também prejudicou diversas outros projetos que já seriam desenvolvidos ou que continuariam sendo desenvolvidos, foram atrasados nesse período de pandemia em relação à dificuldade social da interação física. Muitas ações. Beleza. Até agora uma pergunta até minha. Vou até botar aqui. Eu sou administrador ambiental, então eu olho muito para o lado empresarial também, né? Além de trabalhar com o meio ambiente, mas eu também sou administrador. Então, essa até é minha pergunta. Por que as empresas devem se importar com os ODS? Bom, essa é uma excelente pergunta. Acho que grande parte das pessoas se perguntam, mas como eu disse, não tem como falar sobre a Agenda 2030 sem incluir as empresas nesses espaços, até porque as empresas também são grandes contribuidoras, seja para a emissão de gases de efeito estufa, seja para fomento de alguns projetos, e as empresas elas precisam estar articuladas, inclusive alguns ODS, como o ODS 8, os ODS de trabalho, sobre crescimento econômico, energia limpa, depende de tecnologias que muitas das vezes são fomentadas e criadas por essas empresas. Então, as empresas elas precisam estar articuladas com as ações dos ODS e também tiveram grande participação na criação dos objetivos. Então, é indissociável. É preciso ter toda uma mobilização conjunta entre governo, empresas e sociedade civil para juntos termos um 2030 com desenvolvimento adequado. Perfeito, verdade, né? Porque só o governo sozinho não dá conta. E quando as empresas participam, até se olhar para o lado lucrativo também, elas estão investindo e elas também estão mostrando também o seu interesse em ajudar o meio ambiente, né? Então isso é muito importante. Ela acelera o aquecimento global. O que estamos fazendo para evitar isso?
Obrigado, Tadeu, pela pergunta. Eu acho assim que é inevitável, existe todo um consenso científico sobre como a emissão de gases de efeito estufa, a emissão desse carbono que deveria estar armazenado e atualmente ele se encontra na nossa atmosfera, tem contribuído até por uma questão do próprio efeito estufa, que é o efeito natural do planeta. O efeito estufa, ele não é o vilão das mudanças climáticas. O vilão é a emissão dos gases de efeito estufa, dos gases carbônicos. Então, combustíveis fósseis, desde a Revolução Industrial, com o crescimento da emissão desses gases, a ciência já consegue dar um veredito sobre a correlação entre a massiva emissão exponencial dos gases de efeito estufa e a correlação com o aquecimento do planeta. Porque desde a Revolução Industrial, o planeta já aqueceu 1,5 graus Celsius. E para evitar, nós precisamos criar políticas climáticas para redução da emissão desses gases de efeito e também mudar hábitos com hábitos mais sustentáveis, criar tecnologias com auxílio da ciência, das universidades, para justamente criar formas de minimizar as problemáticas socioambientais, por minimizar minimizar o uso massivo desses recursos petrolíferos. A gente precisa criar novas tecnologias que não necessitam do uso da emissão desses gases de efeito estufa. Perfeito. Agora mais uma pergunta para finalizarmos, do Leonardo Alvim. Boa noite, Gabriel. Em relação à Agenda 2030, quando você fala que é preciso correr para alcançar o objetivo, eu pergunto, qual ou quais metas são realmente possíveis de alcançar até 2030? Obrigado. Leonardo, muito obrigado pela pergunta. Assim, existem contextos e contextos. Isso varia muito de acordo com o estado, com o município, de acordo com o país, porque cada país existe um contexto econômico diferente, um contexto social diferente. Então, cada país vai ter a sua forma de acessar ou de ter mais dificuldade de implementar determinadas metas. Então, assim, eu não posso te dizer quais metas são mais necessárias, porque, assim, todas são necessárias para um objetivo final. Mas determinados países, determinados governos têm certas dificuldades na implementação de algumas metas. O Brasil está avançado em muitas, mas também atrasado em muitas outras. Então, assim, nós precisamos ficar atentos às quais são essas metas atrasadas e o que precisamos para acelerar a contribuição para alcançar o objetivo. Bacana. Você me permite mais uma pergunta? Com prazer. O professor Alex deixou aqui mais uma pergunta. Como está a participação da sociedade civil organizada nas ODS? Bom, assim, eu fico muito feliz, de verdade, porque a sociedade civil ela é uma das grandes áreas assim, que tem fomentado a discussão dos ODS, que tem criado pertencimento informado, que tem a participação do ODS nas suas ações que já eram feitas e que os ODS continuaram fortalecendo a implementação desses projetos, desses coletivos. Então, a sociedade civil está muito engajada, participando ativamente das conferências internacionais, da implementação dos ODS nos municípios, em escala federal também. Então, a sociedade civil ela é fundamental e extremamente necessária para a implementação da ODS no mundo como um todo. O mundo todo está bastante engajado, mas precisamos mais do que nunca nos fortalecer e divulgar mais os ODS. Perfeito. Meu querido, muito obrigado. Agora eu vou chamar aqui para finalizarmos essa nossa primeira palestra maravilhosa. Pessoal, uma pergunta. Quantos anos tu tem, Gabriel? Eu tenho 24 anos. Rapaz, 24 anos com essa sabedoria toda, que bênção. Parabéns, parabéns. Muito obrigado. Parabéns. Poxa, aí. Gostei. Pô, aí, ó, tá vendo, meus alunos? Tá vendo? 24 anos. O garoto manja muito. Olha, já tem teu contato no Zap. Vou deixar guardadinho aqui comigo, hein? À disposição de vocês. Agora vou chamar aqui a Ellen e a Cristiane também. Ellen? A gente pode fazer a finalização aí um pouquinho, falar um pouquinho em cima do que o Gabriel falou? Fique à vontade. Maravilha, sim. Parabéns, Gabriel. Muito bom, entendeu? Lembrando, gente, Gabriel estudou na Rural também, ó.
Ruralina é assim, inteligente, vai à luta e corre atrás. Então, eu quero falar um pouquinho em cima da fala que o Gabriel colocou, né, dessa crise hídrica. Eu achei fabuloso você começar falando de recursos naturais, renováveis e não renováveis, explicando, colocando para os alunos fazer essa sequência do ciclo e chegar na questão da água, que é a nossa essência, e essa questão do descaso humano que está afetando tanto a potabilidade da água, e a gente precisa se dar conta disso. Amanhã a gente tem uma palestra que vai falar das árvores da Baixada Fluminense, de políticas públicas. Então, ninguém pode ficar de fora disso, porque a gente vai aprender mais um pouco, né, sobre como nós, sociedade civil, podemos contribuir nessa questão dos ODS, né? Eu achei muito interessante a questão que o Gabriel trouxe, né, das metas que não estão sendo alcançadas, e ele deu destaque a espaços seguros, acessíveis, espaços verdes principalmente, e qualidade do ar. E a gente tem na nossa escola um horto, né, que é um espaço verde que antes era todo cimentado. Em 2008, um trabalho de alguns alunos começou, e aí as turmas que seguiram, né? Primeiro a gente quebrou o cimento e ficou lá num canto. E no ano de 2019, as meninas que inclusive estão aí, a Kailene e a Karina, e eu quero também dar parabéns para a Kailene, que é uma menina que, a partir do curso técnico, ela fez um espaço jardim na rua dela, num espaço público, e assim, muito interessante, e ela faz um movimento com a vizinhança ali, e é isso que a gente pode fazer para estar ajudando o meio ambiente, tá? Então, como é que o jovem, o adulto, a criança, o idoso pode estar ajudando? Eu acredito muito nisso, que é plantando árvores, né? O plantio, não só eu, mas os professores do Kennedy acreditam nessa ideia, né? Os nossos parceiros, as instituições amigas que estão sempre nos apoiando, a Ecocidade e todas as instituições que estão sempre nos apoiando, nos auxiliando. A gente acredita nisso. A gente acredita que esse plantio de árvores, que esse plantio de hortas em pequenos espaços pode fazer a diferença e melhorar aí, assim, essas metas, né? E ajudar a gente a alcançar essas metas, as hortas em pequenos espaços para a erradicação da pobreza, enfim, né? Para um alimento com maior qualidade. Então, são coisas que a gente pode começar agora, que não precisa de muita verba, que não precisa de muito esforço, e que a gente acolhe também, que a gente mobiliza os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos pais, os nossos avós, em torno de um projeto da família. E isso é fundamental para que a gente se sinta realmente capaz de transformar a vida no planeta Terra. Então, a gente não pode esquecer que a maior parte do planeta, né, é água, e é água salgada, está nos oceanos, e que o aquecimento global, ele pode e já começou, não só o aumento do nível do mar, mas se a gente aumenta a temperatura do oceano, isso é uma característica física dos gases. Eles tendem a saírem de estar dissolvido na água e subir, né? Isso é uma característica física. E aí
a gente precisa de uma quantidade grande de CO2 que existe na atmosfera, mas se a gente aquece o mar, ele vai sair dessa dissolução, dessa água, de estar dissolvido na água, e aí a gente vai ter um prejuízo, porque as algas fazem fotossíntese, e aí a gente vai ter um dano muito maior. Então, como é que a gente pode auxiliar? A gente tem que plantar árvore, isso é mais do que urgente, né? É uma emergência, tanto para a conservação dos lençóis freáticos, para a diminuição da quantidade de chuvas e a destruição que essas chuvas causam nas cidades, nos espaços urbanos, e para a melhoria da qualidade do ar. Então, assim, a gente pode e precisa... eu não tenho muito espaço, mas o pequeno espaço que você tem, você pode fazer a diferença, né? E também se unir a outros grupos, como o Gabriel falou brilhantemente, a gente sofreu muito com a pandemia, né? O professor Alex está aí que não nos deixa mentir, o brilhante trabalho que ele desenvolve lá na Serra do Vulcão. A gente não pôde fazer os trabalhos que nós já desenvolvíamos, né? As nascentes que nós estávamos plantando, e as coisas saíram do controle porque a gente tinha muito medo, né? A gente ainda está com medo. Então, é importante que todos tenham acesso à vacina para que a gente volte a poder, com mais segurança, trabalhar e fazer esse mundo mais sustentável. Eu quero dar um grande beijo, já estou terminando, aqui para o Mauro, agradecer muito o Mauro Pereira, tá? Da Defensores do Planeta, que estava lá com a gente em 2019, que levou a gente para o Pão de Açúcar, né? Os alunos do médio, do Kennedy, alunos também do técnico, e a parceria também fizeram a COP, né? A COP, em 2018, eles fizeram a mini COP em uma escola da Prefeitura do Rio, onde eu trabalhava, que foi uma experiência para mim, gente, olha, que eu guardo muito, muito, muito linda. Eu quero agradecer ao Tadeu Costa, que fez uma pergunta aí, que é da Rede Brasileira de Educação Ambiental, a todos os alunos e ex-alunos, ao Marcelo, que passou por aí agora, ex-aluno, e todos os ex-alunos. Eu acompanhei, eu só consegui acompanhar o iniciozinho do chat, porque depois eu fui, em cima da fala do Gabriel, construir essa finalização. Mas eu agradeço a todos que estão aqui e a todos que vão ouvir essa brilhante palestra, lembrando que essa palestra, né, nós professores vamos estar aproveitando o conteúdo dela para a construção de um trabalho final que vocês estão fazendo, que a gente já vai lançar essa semana para vocês, né, que a própria escola está lançando esse trabalho, e a gente não pode perder a fé. A gente está solidário com tantos alunos que ficaram doentes, que perderam seus parentes. A gente está muito sensível a toda essa situação, mas a gente ficou vivo e aí a gente precisa ter esperança de um futuro melhor. E para que esse futuro seja melhor, a gente vai ter que colocar a mão na massa, porque o ser humano já fez muita coisa errada. E aí tá lá o Mauro falando da parceria. Obrigada, Mauro, de novo. Eu agradeço a todos os presentes e vou passar então para a Cristiane. Tá mudo, Cris? Abri o microfone, Cris. Não, eu estou mexendo no computador e estou no celular. Tentando ligar. É emoção, é emoção. Gabriel, assim, nós temos que te agradecer, né? Agradecer primeiro à equipe, aos participantes. E assim, você tem a idade de ser meu filho.
né? Então, eu vejo assim, que é muito gratificante, estou te vendo como um filho, e filho, como eu digo, como os nossos alunos. Nós temos até alunos tão da sua idade, menores e maiores também. E ver assim, o seu compromisso tão jovem inspira a juventude. Por isso que, quando a Ellen falou da questão do Gabriel, não, jovem é esse mesmo, porque contagia, né? Você foi muito feliz com a questão do que você pode contribuir, né? O que nós podemos contribuir. E eu, durante a sua fala, eu estava prestando bem atenção à imagem, né, dos 17 objetivos, e quando você olha assim, parece uma coisinha de criança, né, um joguinho de criança. E eu me reportei lá na minha educação infantil, porque eu sou professora de primeira a quarta, antes de ser professora de biologia, e me reportei que e já vi um trabalhinho de educação infantil aqui, ótimo, só. Então, assim, é fácil de se trabalhar, né? Fácil, eu digo assim, o início, erradicar a pobreza. O que precisa ser para isso? Tem que ter emprego, tem que ter qualidade de vida. Então, não são coisas impossíveis. É o básico, né? Os 17 objetivos são o básico que alguém no planeta precisa ter. Não está dizendo para ficar ninguém rico, para nada disso. Simplesmente igualdade de gênero, respeito se ensina desde criança, desde pequeno. Então, assim, realmente vai ser uma construção. Nós já nos identificamos com quase todos esses objetivos, graças a Deus, né? Temos a escola que é um espaço que eu digo que não é só o meu espaço de trabalho, é o meu espaço de oportunidade de construção social, de um trabalho social. Porque se a gente olhar realmente pelos valores, às vezes você desiste. É um trabalho árduo, mas que recompensa. Quando diante de um trabalho como eu estou vendo hoje, isso recompensa. Então, assim, agradeço a você, não vou me alongar mais, que eu tenho, né, eu sei que a vida está corrida, mas, assim, somente eu tenho que agradecer, tá bom? E olha só, não vai ter sossego, hein, Gabriel? Foi convidar, agora não vai ter sossego. Onde tiver atividade, está focada no ensino médio, está focada no ensino técnico, pode ter certeza que você vai ter uma sementinha do Kennedy lá atrás de vocês, tá bom? Participando, e essa troca vai ser mútua. Tá? Muito obrigada a todos que participaram, tá? E a gente vai dar por encerrada. Deixa eu lembrar uma coisa, Cris. Alguém falar. Sim, querida, diga. O link de presença, tem um link de presença, já colocou, Kleber? Sim. O link de presença está aí. Até isso que eu vou falar aqui pro pessoal. Tem um link de presença, está aí nos comentários. Vou colocar também daqui a pouco na própria página também. Então, alunos, vocês entrem aí no link de presença, tá bom? Para finalizarmos, Gabriel, suas considerações finais. Quero te agradecer novamente. Você é um garoto jovem e muito inteligente, como a Cris falou, para não alongar muito, vamos perturbar um pouquinho você mesmo, com certeza. Tá bom? Bom, muito obrigado. Eu fico extremamente lisonjeado com o convite de vocês, como eu disse no início. Para mim é um prazer enorme, de verdade, poder estar aqui com vocês, contribuindo com um pouco do meu trabalho, do meu conhecimento. Gostaria de dizer para os jovens, assim, que apesar dos desânimos da pandemia, assim, não desistam, há muito a ser feito. Eu sei das dificuldades, especialmente assim, se tratando jovens de origem do ensino público estadual, ensino público do Brasil como um todo. Assim, eu também vim do ensino público. Deixo para vocês a ideia de que é possível a gente se informar, buscar informação, crescer em conhecimento para assim, agregar nossos trabalhos e continuarmos fazendo a diferença no mundo. Assim, e eu estou inteiramente disponível para vocês, porque vocês precisarem, contem comigo. A escola, com certeza, estou extremamente disponível para próximas atividades e vai ser um enorme prazer, de verdade, com a Defensores do Planeta. Muito obrigado. Pessoal, vou tirar vocês rapidinho aqui da tela para agradecer o pessoal e para já jogar o banner da mesa redonda de amanhã.
tá bom? Meus queridos alunos, vou mostrar aqui para você. Começamos com chave de ouro, né? Começamos bem aqui nossa semana. Vai ser terça, quarta e quinta. Amanhã nós teremos uma mesa redonda muito bacana. Tá aí para vocês verem que o tema vai ser Floresta na Baixada Fluminense, desafios e perspectivas. Teremos 4 pessoas aqui nessa mesa redonda. O nosso querido professor Alex Vieira, né, que ele é biólogo, professor do nosso curso técnico, especializado em recuperação de áreas degradadas e consultor do Instituto EAE, e atuante também na Serra do Vulcão em Nova Iguaçu. Teremos também o José Arnaldo, gestor ambiental há 20 anos, atuando na gestão ambiental do município da Baixada Fluminense, assessor de projetos de conservação da Mata Atlântica. Teremos também o Miguel da Silva, geógrafo, membro do Comitê da Bacia Guandu e Guanabara, conselheiro estadual de recursos hídricos e também da ONG Ecocidade. E também teremos a nossa professora Ellen Ramos, novamente aqui conosco, bióloga, professora do nosso curso técnico, representante da REABAP, na REBE e psicomotricista. Tá bom, queridos? Então, aguardamos vocês amanhã, às 19 horas, horário britânico, vocês viram, foi horário britânico às 19 horas. Contamos com vocês, tá bom? Tchau, tchau, até amanhã. Pessoal, acabamos. Muito Show. obrigado aí a todos. Foi ótimo.